Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nossos vídeos sobre Preacto, né? O que a gente vai fazer agora é o cadastro do roteiro e dos produtos, né? Os roteiros e os produtos. O que são os roteiros, né? O roteiro define a sequência de operações que devem ser programadas, além de informações como tempo de setup e tempo de execução, dentre outras coisas. A gente vai fazer, ó, dados do produto. A gente tem que ter o código e a descrição do produto. Isso é extremamente importante dentro do Preacto, porque é por aqui que ele vai rastrear o produto. E atributos do produto, né? Todas as operações dele. O que são os atributos dele, né? Cada operação, o que é aquele produto, os passo a passo para fabricar aquele produto. Né? E os dados da operação, ó, número de descrição da operação, o grupo de recursos que aquela operação é executada, né? O recurso requerido, quantidade de tempo de referência, relacionamentos e atributos, tempos e atributos setups, sessões secundárias, enfim, né? Todas as informações necessárias para como se fazer aquela determinada operação. Ok? Vamos aqui na prática, né, que a gente vai entender melhor. Antes disso, vamos falar um pouquinho daquele conceito de registro de pais e filhos. Você lembra disso das aulas anteriores? A gente falou bastante, né, na unidade anterior sobre pais e filhos, né? O pai é o produto principal, é aquilo que vai ser entregue, e à medida que você vai descendo o nível lá na sua árvore, né, no WBS do produto, ele vai criando, vai tendo seus filhos, né? Então, ó, as informações do produto são inseridas no primeiro registro, no registro pai. As informações principais ficam lá no pai. Ok? Normalmente o registro pai também é usado para armazenar informações da primeira operação. Então o pai vai fabricar a cadeira, as informações da cadeira ficam no pai e algumas informações importantes da primeira operação da cadeira, né, para fazer a cadeira, fica lá no pai também. As informações do produto são herdadas pelos registros filhos. Né? Então todas as etapas para fazer aquela cadeira, primeiro você coloca no pai e aí ele vai jogar, vai descer para os filhos. Então no nosso exemplo aqui, que a gente vai fazer na nossa aula, nesse treinamento, vai ser a criação de 4 produtos, ok? Aqui, ó, tem o código do produto, lembra que eu falei lá no início? O código é importante falar para qual o código que o produto vai ter, né? Tem o código, então essa cama de solteiro vai ser o P001, esse aqui P002, a mesa simples, a cadeira simples P003 e a escada média P004. Aqui a gente vê as operações para fabricar cada produto. Repare que a operação está dando o número 10, 20, 30, 40. É normal, é uma boa prática colocar, precisa ser esse número assim? Não precisa ser necessariamente isso aqui. Mas é uma boa prática colocar esse número dessa maneira, de 10 em 10 e tal, porque a operação, essa sequência aqui, ordem crescente, o pré-acto vai utilizar para fazer o sequenciamento. Eu vai saber que tem a 10, depois da 10 vem a 20, depois da 20 a 30, depois da 30 a 40. Mas você pode ter algum produto que não tem a operação 20, por exemplo. Então você vai colocar 10, 30, 40. Você pode colocar assim, ou para esse produto você pode criar 10, 20, 30. Entendeu? Mas assim, a gente sabe que o Preact vai utilizar a sequência. Ah, por que está pulando aqui? Ah, porque em determinado momento você pode criar uma outra operação aqui entre a corta e a dobra, uma operação que você queira colocar aqui, chamado 15, por exemplo. Aí você colocar 1, 2, 3, 4 e vai criar uma nova operação, e aí você vai ter que refazer toda a numeração. Então é uma boa prática deixar as operações assim, né, na indústria, normalmente, deixa esses números assim para você ter essa folga entre as operações. Algumas empresas também utilizam, por exemplo, números terminados com zero é a operação, e números terminados, por exemplo, com 1 ou com 2, vamos supor, com 5, seja o setup. Então, você tem a operação 10, que é a cortar, e tem a operação 05, que é o setup daquela fase. A operação 20 é dobrar, a operação 15 é o setup dessa fase. Entendeu? Então, existe essa prática também. Ou o contrário, né? Colocar 10 e 15, 20 e 25, 30 e 35, só para ter uma separaçãozinha ali. Mas enfim, isso aqui fica a critério importante dizer que tem que ficar na ordem, porque o pré-acto precisa dessa ordem aqui. Então, ó, para nossa cama de solteiro, ela tem 4 operações: corte, dobra, fura e pinta. Repare que aqui não monta, não precisa montar a cama vai desmontada para o cliente, sei lá.
Enfim. Então, para cortar, nós estamos falando que vai cortar em 10 peças por hora, para fazer os cortes para fazer essa cama. Tá vendo? Então, a primeira operação para fazer a cama é a operação de corte, e essa operação ela tem uma duração de 10 peças por hora. Eu consigo cortar 10 peças por hora. Para dobrar, são 12 minutos por peça. Repare que a unidade mudou. Aqui é peças por hora e agora aqui é minutos por peça. Ok? Furar também são 10 minutos para cada peça. Certo? E a pintura já é em lote, ó, mudei novamente a unidade. Isso aqui é importante porque essas unidades aqui, dentro do pré-acto, a gente tem que cadastrar conforme a unidade. Certo? Então a pintura são 24 horas por lote de pintura. E aí a gente tem um tempo também, né, para mesa simples, para cadeira simples. E repare que a escada média só tem 3 operações, né? Ela corta, monta e pinta, né? Você não dobra nada. A cadeira simples aqui tem a montagem, a mesa simples também não tem montagem, enfim. Cada produto tem um tipo diferente de processo. É produzido de uma maneira diferente. Então você precisa criar toda essa codificação para cada produto seu. Né? O que é? Para fazer esse produto X eu passo pelas fases tal, tal, tal e o tempo de cada fase. Né? Para fazer o produto Y eu passo tal, 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 o tempo de cada fase. Entendeu? E aí, como é que a gente vai fazer esse sistema? Eu vou fazer um, tá? Vou fazer só de cama de solteiro. E vou deixar para vocês aí fazer o restante, a mesa simples, cadeira simples, escada média. E depois eu vou, só para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer também, mas quando eu entrar no próximo vídeo já vai estar tudo pronto. Né? A gente pode criar isso aqui tudo direto dentro do Preacto, tá? Mas é mais prático a gente utilizar uma planilha Excel. Desculpa, queria descer isso aqui. É mais fácil a gente utilizar uma planilha Excel que já vem dentro do Preact, já vem pronta para isso. E essa planilha a gente vai importar para dentro do Preact, porque fica mais fácil a visualização de você conseguir criar o seu produto. Ok? Então a gente vai usar essa metodologia. Onde está essa planilha Excel? Essa planilha ela está numa pasta chamada Import Export Files, tá vendo? E o nome da planilha é productsinnew.csv. Eu vou abrir aqui no meu computador. Aí você tem que ir lá naquele caminho, né? C. Deixa eu levantar aqui para vocês verem de novo. Tem que ir lá no C, Program Data, Documents, My Preact Configuration, no Standalone. Oh, gente, desculpa, foi uma besteira. Na verdade, eu já fiz o meu, tá na minha área de trabalho, né? Na área de trabalho tem que ser do meu Preact, é uma besteira. Eu não vou nem tirar isso do vídeo aqui para deixar registrado para vocês, tá? Não vou nem atualizar, cortar esse vídeo não. Então, área de trabalho, eu tenho meu pré-acto pronto lá, minha pasta, esqueci que eu tinha feito, meu pré-acto. Reports, não, desculpa, Import Export Files, tá vendo? Os arquivos de importação e exportação. E aqui dentro eu tenho meu productsinnew.csv. É esse arquivo aqui que eu preciso abrir. Normalmente, se eu der um duplo clique nele aqui, ele vai abrir no Excel, né? Está configurado pelo Excel. Apesar de ser um arquivo de texto, você tem que abrir ele no Excel. Tá? Se o seu não estiver configurado, ele vai perguntar para onde você quer abrir. Você fala que quer abrir no Excel. E ele vai abrir assim, ó, essa bagunça toda. Por quê? Porque o meu Excel está configurado para separação de ponto e vírgula. E repare que os textos aqui estão tudo separado com vírgula, tá vendo? Então ele abre dessa maneira. Então como é que eu faço para expandir isso aqui? Eu marco a coluna A, todas as minhas informações estão na coluna A, né? Eu marco a coluna A, vou lá em dados, texto para colunas. E aqui eu falo que ele está delimitado, avanço, está delimitado por quem? Por vírgula. Olha lá, já separou tudinho, tá vendo? E só dá um concluir. Agora a minha planilha está separadinha, né? O título dela e os meus produtos. Repare que esses produtos são aqueles produtos lá do padrão, né? do Preacto padrão que ele foi criado. Então o que eu preciso fazer agora é para cada produto desse aqui eu vou modificar e criar o meu. Tá? Então o que eu costumo fazer? Eu não vou apagar isso aqui agora. Eu não vou apagar isso aqui agora. Eu vou criar aqui nosso produto. Deixa eu abrir lá de novo nossa lista de produto. Olha lá. Então qual que é o meu produto? Meu produto que eu vou criar é a cama P001, ok? Então
eu vou aqui, ó, part number. Eu vou chamar ele de... São quantas fases para P001? 10 operações, né? 10, 20, 30, 40. Então, eu só preciso de 4 aqui, né? 10, 20, 30, 40. Esse aqui eu vou apagar. Eu não quero isso aqui. Vou excluir isso aqui. Então, a minha part number aqui vai ser P001. Certo? E qual que é o nome do meu produto? O nome do meu produto é cama solteiro. Então, vou criar aqui cama solteiro. Ok? A operação 10, 20, 30, 40, já tem aqui. Qual que é o nome da operação que essa bicha passa? Ó, cortar, dobrar, furar, pintar. Certo? Então, as minhas operações vão ser cortar, dobrar, furar e pintar. Beleza? São as minhas 4 operações. Aí aqui, ó, ele pergunta qual o grupo de recurso que eu utilizo para fazer essas operações. Lembra do grupos de recurso? Quem faz o corte? A minha operação de cortar, quem faz? É a cortadeira, né? Então, o meu grupo de recursos, lembra? É cortadeiras. E dobrar são as dobradeiras. Por que eu faço isso? Ele vai entrar nesse grupo de recursos e vai escolher um recurso ali dentro. No nosso caso só tem um, né? Mas se tivesse outros, ele escolheu o recurso que tivesse ocioso. Furar são as furadeiras. E pintar é área de pintura. O grupo. Certo? E aqui eu vou falar o que? Ó? Selecione. Vou deixar em inglês mesmo. Ó, select from group. Você tem que deixar em inglês mesmo, tá? Select from group significa o quê? Selecionar cortadeiras. Escrevi errado aqui. Cadê a barra de status? Cortadeiras. Vai selecionar de dentro desses grupos essas máquinas. Dentro desses grupos aqui vai selecionar uma máquina para fazer essa operação. Detalhe. O que está escrito aqui tem que ser exatamente como você criou lá, tá, gente? Ele é case sensitivo. Se você colocar cortadeiras tudo maiúsculo aqui, ou cortadeira minúscula, primeira letra maiúscula, letra minúscula, vai dar problema. Então tem que deixar exatamente com o mesmo nome. Aqui, gente, é o nome do ícone que vai aparecer lá no Preactor, tá? Vamos deixar esse nome aqui, porque esse aqui já é um ícone que já está criado. Se você não deixar nada, vai aparecer tipo um caderninho, tipo uma folhazinha em branco, tá? Aí aqui são as cores dele, né? Cor interna, cor da barra, barra esquerda, barra direita. Aqui eu vou deixar tudo assim. Qualquer coisa depois eu faço um vídeo explicando esse negócio aqui também, né? Porque só para falar rapidamente, ó, aqui eu tenho 3 tipos de barras. A barra color, a parte de baixo esquerda, parte de baixo direita. Você pode mudar essas cores em função de algum recurso, tipo de matéria-prima, de alguma coisa que você quer visualizar no seu Preactor, tá? Vamos deixar ela toda igual. Isso aqui também não vai mudar. Setup. Para fazer essa operação, essas operações aqui, eu tenho algum setup? Eu estou falando nada de setup lá, né? Só estou falando só o tempo de produção. Então eu não tenho setup aqui para fazer essas operações. Cadê a barra de fórmulas aqui? Nada aqui. Vou deixar aqui o setup 0 também. Certo? Essas são as minhas 4. Só marcar aqui, dar uma pintura aqui para saber que eu estou mexendo com essas 4 aqui, certo? Então, setup nada. Family Group aqui a gente não vai mexer também. Vamos deixar padrão aqui, Family 1. Agora aqui o importante, ó, os tempos, tipo de tempo de processamento. Lembra que eu falei lá que existem 3 tipos diferentes? Ó, peças por hora, minutos por peça e horas por lote. Está justamente aqui. Ó, você tem que definir, tem que falar para o Preactor qual que é o tempo de processamento. No caso, o nosso primeiro recurso aqui, ela é a cortadeira, certo? A cortadeira, ele está falando o quê? Deixa eu ocultar esse negócio aqui, só porque para a gente poder enxergar lá desde o início. A cortadeira, ela tem, eu estou falando que lá no meu que é peças por hora, certo? Se eu falo que ela é peças por hora significa que ela está fazendo, ó, um rateio por hora, um rateio da quantidade de peças em 1 hora.
Então a cortadeira você tem que colocar aqui rate per hour, ok? Quantas peças por hora a cortadeira faz? 10. 10 peças por hora. Então a cortadeira, o tipo de processo dela é rate per hour e ela faz 10. Só 10. 10 o quê? 10 peças por hora, porque aqui já a unidade já é hora, ok? Essas aqui a gente vai deixar por enquanto, não precisa mexer nisso agora não. 10 peças por hora, ok? A dobradeira é o quê? 12 minutos por peça. Aí já não é por hora, né? É já tempo por item, né? E tempo aqui, ó, time per item. Então, já tem aqui, já tá, inclusive já está até 12 minutos aqui, coincidentemente. Então, a dobradeira ela leva 12 minutos para cada item. Qual que é a outra? É a furadeira. A furadeira é o quê? 10 minutos por item. Já aproveitou o outro, ó, tempo por item, 10 minutos por item. E a pintura, 24 horas o lote. Então, o terceiro tipo, ó, tempo por batch. Batch é lote. Tempo por batch. Um dia. Um dia por batch, por lote. Isso aqui eu preciso verificar. Eu coloco um dia, um one day, ou eu coloco um dia. Eu acho que eu tenho que colocar um dia. Porque o meu preacto está em português. Eu vou colocar um dia aqui. Mas se vocês. Depois a gente vê lá se der algum problema, né? No gráfico, tem que lembrar que tem que mudar aqui para dia ou para day. Vou deixar um dia. Beleza? Então eu já cadastrei tudo, tudo que é necessário para a cama de solteiro. Eu vou apagar isso aqui. Eu só deixei só porque eu queria aproveitar aqui o processo. Excluir. Então aqui, nesse meu arquivo, eu já tenho cadastrado a minha cama de solteiro. E aí aqui que vocês vão fazer depois o P002, que é a mesa simples, cadeira simples, cada média, os 4 produtos aqui, colocar a duração e tal, escolher o que for padrão aqui, você pode deixar padrão, né? Eu apaguei aqui o coisa, mas vou deixar aqui por enquanto para vocês aproveitarem aqui o nome da caixinha, tá vendo? Gearbox, aproveita o nome e aproveita as cores também, que eu ocultei aqui. Aproveita, deixa isso aqui como padrão. E só lembra de mudar aqui, escolher o tempo por o tipo de processo correto e o tempo de cada um deles. O que sobrar vocês podem jogar fora. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ok? Por enquanto eu vou fazer o que? Eu vou pegar isso aqui. Bom, vou deixar aqui, porque eu vou fazer uma operação, vou deixar ele aqui, não tem problema não. Então, salvei tudo aqui, né? Fiz os meus 4 aqui. Vou fazer depois os outros produtos aqui. E vou fechar esse meu arquivo, salvar. Reparem agora, presta atenção. Vou salvar o produto, ele vai falar que já existe, sim, eu quero passar por cima. Eu salvei. Repare que ao salvar, o meu produto em news aqui está salvo, certo? Eu vou abrir ele novamente. Repare agora que quando eu abri, ele já veio tudo separadinho. Tá vendo? Ele não veio mais tudo na primeira linha. Por quê? Porque agora, eu vou abrir aqui como TXT, pra gente ver aqui, ó. Porque agora ele tirou o separador de vírgula e colocou ponto e vírgula, porque o Excel, salva, como é em português, ele salva o CSV com separador em ponto e vírgula. Tá ok? Não tem mais vírgula. Isso aqui é importante para o próximo processo que a gente vai fazer agora, ok? Então tá salvo aqui. Eu vou voltar lá aqui tá tudo explicando como é que faz a separação, tá vendo, gente? E explica a criação. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou, após atualizar a tabela e salvar o Excel por padrão, o arquivo CSV, separado por ponto e vírgula, então será necessário um ajuste dentro do Preactor antes da importação. Então o que a gente vai fazer? Vou voltar lá no Preactor, manutenção de dados, menu de configuração, módulo de importação e exportação, ok? Dentro de módulo de importação e exportação, eu vou aqui em scripts, importação e exportação. Aqui, ó, ops, peraí, ficou horrível isso aqui. Ele mostra todos os scripts
que são scripts? É como se fosse uma macro, tá? Vamos fazer assim, um passo a passo do que eu quero importar ou exportar. Então é um aplicativozinho, um executávelzinho dentro do Preacto para ele fazer a importação ou exportação dos meus dados, ok? Então eu vou, como eu falei, né, aqui e aí, ó, imports new products. Então ele tem aqui um chamado imports new products, que é importação dos novos produtos que a gente está fazendo. Então vou dar o duplo clique nele. O que eu preciso fazer? Ó? Repare que import new products é o tipo de script de importação. Ele vai, né, preencher a tabela produtos, né, a tabela chamada products dentro do Preacto. Né, uma descrição aqui, está em inglês, eu posso jogar para português. Eu posso mudar o nome aqui também, tá, gente? Para português, a descrição. E repare que olha o arquivo que ele está precisando. O arquivo de importação, justamente aquele arquivo nosso lá, tá vendo? productsinnew.csv. Ele está puxando esse arquivo. E aqui, ó, o separador. Por isso que eu falei aqui detalhe. Ó, por padrão ele vem como vírgula. Mas como eu estou criando, como eu salvei e o meu Preact, no meu Excel salvou ele com ponto e vírgula, eu tenho que mudar aqui o padrão para ponto e vírgula. Agora ele vai importar certinho. E tem que deixar também lembrando que ele já coloca isso aqui um padrão, né? Só para avisar que ele coloca como a minha primeira linha é o cabeçalho. Ok? Essas opções avançadas de configurações eu vou deixar aqui tranquilo. Quando você der OK, ele vai mudar para essa tela, ó. Ele vai identificar cada produto seu lá. Na verdade aqui ele já identificou porque esse import new products, ele é um padrão dele, né? Eu poderia criar, mas como eu peguei o padrão, ele já sabe aqui lá no meu Preactor, lá no meu Excel, a coluna chamada part number, ele vai colocar dentro de código. A coluna chamada product name, ele vai colocar em produto. Operation number, ele vai colocar dentro da minha tabela products, né, que está jogando para a tabela products, na coluna operação número. E aí até o final, operação, tá vendo? Operation name, grupo de recursos, a gente só vai dar uma verificada se está tudo certinho, ó, recurso requerido, ícone, nome do ícone, foreground, a cor principal, cor secundária, cor da barra esquerda, cor inferior direita, solid, tempo, ó, os tempos de setup, grupo de setup, tipo de processo e os tempos do processo. Opa, aqui parece que deu um problema, né? Ele está indo para dois lugares, tá? Tempo por item. Ah, tá. É porque quando é tempo por item ou tempo lote, ele vai escolher para onde que tem que ir. Tá ok. E operação adicional, tá tudo certinho aqui, né? Isso aqui não tem problema. Então a gente vai avançar, ok? Aqui se você quiser mudar, eu quero mudar alguma coisa de string e tal para número, normalmente já deixa tudo padrãozinho aqui, bonitinho. Avança e avança novamente. Então aqui você salvou o seu novo script e ele vai perguntar se você quer executar agora. Não vou executar agora porque eu quero executar lá na tela de execução. Só vou concluir aqui, beleza? Salvar a alteração que eu fiz no meu script. Só botar lá só para saber se aqui eu passei por tudo, ponto e vírgula, tal, salvar. Aí quando ele salvar, o que eu faço? Eu volto, tô aqui no meu Preact principal, eu vou fazer transferência de dados, eu vou fazer importar aquilo que eu fiz lá no script, foi só mudar aquele negócio para ponto e vírgula e verificar se está tudo bonitinho. Eu poderia ter executado lá, mas eu queria deixar para executar aqui, né? Transferência de dados. Eu vou fazer o que? Importar produtos. Olha lá, importar produtos. Opa, já importou. Tá vendo? Simples assim, já importou. Ok? Então, como é que... Deixa eu voltar lá no... Só pra gente voltar aqui no... Beleza. E aí, como é que eu sei se o produto foi importado mesmo? Manutenção de dados e produtos. Quando eu abrir aqui, ó, ele abriu aqui embaixo. Repare que agora ele tem P001, cama solteiro, 10, 20, 30, 40, cortar, dobrar, furar, pintar, as cortadeiras, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele vai falar quais são os recursos que ele está utilizando. Cortadeiras, grupo de recurso cortadeiras, e selecionado do grupo, né, anterior, opção de setup, ó, 10 por hora, tudo aquilo que eu fiz da cortadeira, ok?
Qual foi aquele que eu falei que era 24 horas? Que era pintura, né? Que era um dia. Deixa eu ver se ficou certo aqui. Um dia, tá certo? Ó, ficou certinho, um dia. Se eu tivesse colocado um day lá, one days, ia dar um erro aqui. Beleza? Então, tá feito. Cadastrei minha cama. Agora, eu quero que vocês cadastrem as outras. Eu vou excluir, vou voltar lá naquele arquivo Excel, excluir as outras aqui e cadastrar os outros 4 produtos. Beleza? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui no slide. Que ficou para trás. Produtos. Beleza, é isso aí. Até a próxima.